Queridos amigos, é sempre com muita emoção que nós iniciamos a nossa tarefa. Conversar com vocês de alma para alma, abrindo o coração. E hoje, de uma maneira toda especial, pedindo licença para falar um pouco sobre mim mesma. Eu não venho de berço espírita. Minha mãe, minha avó, católicas, mas não eram de frequentar a igreja com assiduidade. A ideia de Deus sempre fez parte da nossa vida, mas num conceito diferente, do ponto de vista de uma religiosidade mais assim, de abraçar as boas obras, de fazer o bem, e isso é o mais importante com certeza. Meu pai era um livre pensador, adepto do pensamento positivo, tinha vários livros sobre o tema, era um otimista por natureza, sempre confiando em si mesmo e numa força interior que todos os seres trazem. Então, os livros dele eu li muitos, praticamente todos, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, um pouquinho mais, uns 16 anos, 17 anos, eu lia os livros do meu pai e gostava demais e procurava colocar em prática os ensinamentos que estavam ali. Mas nunca ouvira falar em espiritismo. A mamãe tinha muito medo da doutrina espírita, mas nunca nem me falara disso. Então, uma vez, almoçando na casa de um casal amigo, que eu não sabia que eles eram espíritas, depois do almoço, a dona da casa serviu um cafezinho na sala, nós começamos a conversar ali, e é então que ela diz para mim, praticamente do nada, que ela estava sentindo a presença do guia espiritual dela, querendo falar comigo, mas estava preocupada que eu tivesse medo. Gente, eu fiquei apavorada. O que era guia espiritual? Eu nunca ouvira falar desse termo e querendo falar comigo. Por quê? Mas por educação, mesmo com as mãos suando frio, eu disse a ela, não estou com medo, não, fique à vontade. É então que ela chamou o seu esposo, eles fizeram uma oração muito singela, mas repleta de emoção espiritual. E eu comecei a ficar muito envolvida pelo ambiente em torno, que começava a ficar muito leve, muito sutilizado. E é então que a entidade se manifesta. O ato mediúnico eu nunca havia presenciado antes, mas eu fiquei assim, encantada com tudo aquilo. Eu senti uma verdade ali, uma realidade que transcendia tudo que eu já havia visto. E a entidade amorosíssima, um preto velho chamado Pai Joaquim, segurou as minhas mãos e disse, filha, você será mãe de mais de um. E se você quiser, você poderá enxugar lágrimas. A princípio, eu só entendi a primeira parte, que eu seria mãe, o meu maior sonho, o sonho da minha vida. E ele disse que eu teria mais de um. A vida me deu 3, Deus me forneceu 3 pérolas preciosas. Então, assim, aquela segunda parte, eu não entendi se seriam as minhas lágrimas, se seriam as lágrimas de outra pessoa, mas eu só percebia a grandiosidade que envolvia tudo aquilo. Aquele momento ficou mágico para mim. A minha lembrança é perfeita até hoje, depois de tantos anos que se passaram. E quando encerrou-se aquela pequena reunião, que ali todo mundo, ele falou com as pessoas que estavam perto, né? Então, depois ele se despediu e quando acabou com a prece de encerramento, eu perguntei a ela, que se chamava, a gente chamava ela de tia Rosália. Falei, tia Rosália, como pode ser isso? Eu quero entender como foi isso. E aí ela disse, filha, eu não tenho como te explicar em palavras, mas eu tenho toda a obra de Kardec, tenho toda a obra do Chico. Você não quer levar para ler em casa? Gente, eu fiquei apaixonada, porque eu sempre adorei ler.
e de repente abria-se um portal para que eu descobrisse coisas absolutamente novas para mim. Foi então que eu comecei a ler as obras, a lei de causa e efeito, a anterioridade da alma através da lei da reencarnação, que nada existe por acaso, nada nos acontece de forma aleatória, tudo tem uma causa, tem um propósito sublime, e nós estamos aqui na Terra de passagem para crescer. A vida verdadeira não é a vida física, é a vida espiritual. A morte é só uma sensação, ela não é real, ninguém morre, nós somos imortais. Tudo aquilo veio e me fascinou profundamente. Eu comecei a olhar a vida com olhos totalmente diferentes, observando, primeiramente, as graças que estavam ao meu redor, a família que me amava, meus pais maravilhosos, sempre tão presentes, minha avó, que os outros avós já haviam desencarnado, e tudo que eu comecei a ver na minha existência. Era tudo maravilhoso. E eu comecei a me interessar muito pelos estudos. Foi então que essa tia Rosália nos convidou para fazermos parte de uma pequena reunião que ela fazia todos os sábados à tarde. Durante alguns anos eu participei dessa reunião. E foi durante essas reuniões que desabrochou em mim, primeiramente, a mediunidade de psicofonia, que é através da palavra, do verbo. E depois de algum tempo, a mediunidade de psicografia, que foi também uma oportunidade santa e continua sendo, de crescimento, de entendimento, de amor. Os anos se passaram. Eu comecei a me interessar profundamente pelo tema. Isso trouxe à minha mãe um desconforto, porque ela tinha muito medo da doutrina espírita. Ela acreditava na época que aquelas pessoas que se envolviam com o espiritismo ficavam um pouco perturbadas, psiquicamente falando. E eu então comecei a evitar falar do assunto com ela. Mas a mamãe sofria de uma enxaqueca muito dolorosa. Chegava a um ponto de mal-estar que tinha que chamar o pronto-socorro. Uma vez nós estávamos visitando o Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, a mãe teve uma crise medonha. Precisou ser chamada do pronto-socorro. Ela não tinha sossego. Quando vinha a crise, ela tinha que ficar num quarto escuro durante muito tempo. Então, com muita humildade, eu perguntei ao guia espiritual da nossa reunião de sábado o que a minha mãe tinha. Ela já havia ido em todos os médicos possíveis, todos os médicos das várias áreas do conhecimento, gastro, olhos, neurologistas, enfim, nada pôde ser feito. Então a entidade disse que a mamãe tinha uma mediunidade aflorada, mas como ela não aceitava, não era possível interferir, seria interferir no livre-arbítrio dela. Então eu guardei aquilo para mim, e numa tarde em que fui visitá-la, ao chegar em sua casa, ela já estava com a crise. Adentrei o quarto onde ela estava recolhida no escuro, deitei-me ao lado dela na cama e disse a ela: mãezinha, a senhora aceita que eu faça uma prece? E naquela angústia dela, ela disse: faça, vá, faz. Mas assim, como quem já está cansada de tudo. E foi então que eu fiz uma prece e vi minha mãe, muito angustiada, socar a cama com ódio. Quando acabou tudo, eu disse: mãe, o que a senhora sentiu? E ela falou: filha, eu tive uma vontade de quebrar esse quarto inteiro. Eu falei: mãe, a senhora vê como existe alguma coisa estranha? A senhora adora esse apartamento,
adora todo esse quarto, a senhora vive arrumando, limpando, enfeitando. Mãe, não é a senhora, mãe, que quer quebrar o quarto. Foi a primeira vez que a minha mãe concordou em que se fizesse uma reunião no lar dela e do meu pai à noite. Foram chamados então a tia Rosália e seu esposo, que vieram com muito carinho. Minha mãe desenvolveu a mediunidade naquela noite. Recebeu uma entidade muito sofrida, que guardava muita ira. Mas ali desabrochou uma nova mulher. Minha mãe passaria a usar a mediunidade de uma forma maravilhosa, através do estudo ininterrupto da doutrina. Dava um passe como ninguém, suas mãozinhas santas irradiavam tanto fluido na hora daquele passe. Quanto bem ela proporcionou, quanto amor ela espalhou, quanta caridade operou. Todos os natais ela fazia várias sacolinhas para as crianças pobres. Muita gente ajudava e ela olhava cada sacola para ver se faltava alguma coisa, e sempre ela fazia com que as sacolas fossem lindas por igual. Nenhuma criança recebia mais do que outra, e aquilo era distribuído todos os natais numa praça em São Vicente. Meu Deus, que bênção é conhecer a doutrina espírita. Que bênção é nós entrarmos num caminho que resplandece de luz, que nos dá a oportunidade de crescer, de ver a vida com outros olhos e de observar a grandeza de Deus. Então, amados irmãos, eu me despeço com muita alegria no coração, dizendo a vocês que até hoje na minha vida eu estou aprendendo e nada sei, mas que a misericórdia divina está sempre presente na vida de todos nós, e as entidades do bem jamais nos abandonam. Que nós recebamos agora um abraço da misericórdia celeste, em nome de Jesus. Que assim seja.